Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar andamento na nossa aula online, do nosso módulo de logística. A gente vai falar hoje sobre o capítulo 12 e 13, gerenciamento de prazo e logística de venda. Vocês vão perceber que eu dei uma puladinha em alguns capítulos. São capítulos que a gente já falou em outros capítulos anteriores, que eu já fui diluindo o assunto. Então, eu já passei esses capítulos em outros capítulos anteriores, tá? Se eu não me engano, foi o 9 e o 10, ou só o 10, não me recordo. Mas eu já diluí esse assunto nos capítulos anteriores, tá bom? Então, a gente já vai avançar para gerenciamento de prazo e logística de venda. Vamos lá, então. Gerenciamento de prazo, o que a gente vai falar primeiro? Primeiro a gente vai falar uma frase que todo mundo que trabalha na área de vendas ou que trabalha com logística vai me entender. Tempo é dinheiro. O que significa essa frase, traduzindo? Às vezes a gente fala essa frase e a gente não entende o porquê. Para a área de vendas, tempo é dinheiro significa tempo gera custo e atraso penaliza o serviço ao cliente. Então, toda vez que a gente atrasa uma entrega, a gente não está só atrasando o pedido, a gente está gerando uma insatisfação para o cliente. Essa insatisfação pode gerar o cliente a não voltar a comprar. Lembra que a gente falou nas aulas passadas sobre aquilo que influencia no processo logístico, que faz as pessoas terem aceitação por um pedido ou por um item? Um deles é a confiabilidade na entrega para o prazo correto. Então, aqui é o que a gente estava falando lá atrás. O prazo influencia sim na qualidade do produto e o tempo de produção, o tempo de entrega também é um item que é agregado ao custo logístico. Todo o tempo que a gente demora para fazer a entrega também é considerado custo. Então, a empresa demorando para entregar, esse cliente pode vir a ficar insatisfeito, automaticamente esse cliente não volta a comprar e a empresa perdeu o cliente por conta de um atraso na entrega. Então, tempo sim é dinheiro para quem trabalha na área de vendas ou na área de logística. No mercado competitivo atual, isso se torna ainda mais importante. Se a empresa quer ganhar mercado, se ela quer disputar mercado com a concorrência, ela precisa às vezes ter algum diferencial. Se o diferencial dela talvez é a rapidez na entrega, ela vai fidelizar o cliente através desse diferencial. Tem empresas onde o diferencial dela talvez seja o preço, demora um pouco mais na entrega, e aí o cliente acaba pensando dessa seguinte forma: tudo bem, eu aceito esperar um pouco mais porque o produto é mais barato. Mas se todos têm o mesmo preço, todos têm a mesma qualidade, a empresa precisa se destacar em alguma coisa, que seja então, talvez no tempo da entrega, na redução do processo de produção. Tem muita empresa que o processo produtivo acaba demorando mais. Não é a entrega em si, a logística da entrega que demora, é o prazo de produção que é demorado. E a gente vai ver aqui que esse processo de produção também pode ser minimizado, de acordo com alguns critérios. Então, primeiro a gente vai falar sobre dois tempos, para a gente entender a diferença em tempo de produção e tempo de venda. Então, a gente vai falar sobre o P-Time, que é o Production Time, que é o tempo de produção, e o D-Time, que é o tempo de venda. Então, tempo de produzir, a gente tem assim alguns itens que a gente precisa entender que estão inseridos no tempo de produção. Primeiramente, a empresa precisa planejar o seu pedido para depois efetuar as compras da matéria-prima, para depois produzir e depois entregar. Quando a gente compra um produto, a gente às vezes não pensa na cadeia produtiva dele. A empresa teve que ter um tempo para se programar, teve que ter um tempo para poder fazer as compras da matéria-prima, para depois esse produto em si ir para a máquina, ele ser efetivamente produzido. E todo o tempo de produção pode demorar um pouco, né? Às vezes a produção não é rápida. Dependendo do produto, a matéria-prima pode ser importada, vem de outro país. Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente coloca um pedido de compra com alguma empresa, um pedido para comprar algum item. A gente tem que levar em conta todo o processo de produção, desde o planejamento dessa produção até a compra da matéria-prima, a depois o tempo de produção e por último o tempo de entrega. A gente só começa, a gente pensa quando a gente compra um produto, a gente pensa somente no tempo da entrega. Demora 2, 3 dias para chegar até na minha casa. Mas e todo o processo de produção que estava atrás do tempo de entrega? Isso é o P-Time, que é o tempo de produção. Depois a gente vai falar de um segundo tempo, que é o D-Time. O D-Time é o tempo de venda. É o tempo que o cliente aceita esperar esse produto chegar. E esse tempo ele tem se tornando cada vez menor, as pessoas têm cada vez necessidade de rapidez. Então, toda vez que uma empresa quer conquistar mercado, ela precisa reduzir
o tempo de produção, precisa reduzir o tempo de venda. Para reduzir o tempo de venda, gente, é só se o produto estiver disponível na prateleira. Se eu tiver um estoque abastecido. Se a empresa não trabalhar com um estoque de segurança ou com um estoque mínimo e tiver que produzir para depois me entregar, o D-time ele passa a ser um tempo maior, porque eu ainda tenho que esperar o P-time acontecer. Agora, se o produto já está lá, pronto, só para ser expedido pela logística, aí o D-time ele é um tempo curto, porque a equipe de venda só vai ter que informar o pedido, a empresa vai ter que retirar o pedido da prateleira, mandar para a central da logística e fazer a entrega. Olha como o tempo é muito mais curto. Eu não tive que planejar nada, eu não tive que comprar matéria-prima de nada, porque o produto já está ali na prateleira. Então, existem produtos onde o D-time vai ser maior e existem produtos onde o D-time vai ser menor. Praticamente zero, porque o produto já está pronto. E aí a gente vai entender essa diferença aqui, ó, em dois tipos de produto. Aonde o D-time ele vai ser baixo. Aonde o produto for de consumo, que são os produtos que a gente diz que são aqueles de prateleira, onde a empresa produz com uma certa quantidade, porque são itens que vão ser muito vendidos, tem uma vendagem mais rápida. Então, os produtos de prateleira, a produção, ela inicia antes da venda. Todo aquele processo do P-time, ele é feito antes do cliente comprar. Então, o cliente não sente o P-time porque o produto já está pronto quando ele vai fazer a compra. Diferente do produto que é feito sob encomenda, um produto específico, um produto que não tem muita saída, um produto personalizado que é feito somente para aquele cliente, primeiro se inicia a produção para depois ser vendido. Aliás, desculpa, primeiro se inicia a venda para depois se iniciar a produção. A equipe de venda vai implantar o pedido e só depois que a equipe da produção, a equipe de compras, a expedição, a logística vai atuar. Então, a equipe de vendas primeiro faz a colocação do pedido, depois entra o processo em cadeia. A equipe de compras vai abastecer a matéria-prima desse produto, a produção vai colocar a melhor forma de produzir isso em máquina, o melhor tempo de colocar isso em máquina, depois vai para a expedição, depois vai para a logística. Então, os produtos feitos sob encomenda ou aqueles que não são de prateleira, o D-time ele é maior, ele tem um tempo maior para que o produto efetivamente chegue até o cliente. Tá? E como que a empresa tem que fazer para reduzir esses prazos logísticos, tanto do P-time quanto do D-time? Primeiro, trabalhar com fornecedores onde haja uma grande confiabilidade. Toda vez que a equipe de compras faz um pedido lá com o fornecedor da empresa, ela tem que ter certeza que está comprando a melhor matéria-prima no melhor custo possível. Porque a confiabilidade na matéria-prima faz com que toda vez que a produção seja feita, a possibilidade de ter um retorno por perca de qualidade é muito menor. Então, a empresa vai ter a certeza de que está utilizando a melhor matéria-prima, portanto, o produto vai ser de qualidade, não vai ter um retorno, não vai ter um recall. Tem muitas empresas que acabam fazendo recall de produtos que foram para o mercado e tiveram que voltar porque o cliente não gostou, porque a qualidade era inferior ao que foi esperado. Então, a confiabilidade na entrega da matéria-prima realmente é importante. Estoque. Nível de estoque ajustado. A empresa precisa ter noção de que ela precisa ter um estoque de segurança. Se ela trabalha com um fluxo de venda muito grande, ela não pode esperar, talvez, o fornecedor entregar a matéria-prima para depois ela começar a produzir. Principalmente se a matéria-prima dela é uma matéria-prima dela que vem de outro país, ou então é uma matéria-prima que costuma demorar para ser produzida, porque tem que pensar que a matéria-prima também precisa ser produzida. Então, a empresa não pode esperar, talvez, o pedido do cliente para startar um pedido de compra. Ela tem que ter um estoque mínimo de segurança de todos os itens que ela mais utiliza, justamente para não atrasar ainda mais o tempo de produção para o cliente. Já pensou se ela tiver que ainda esperar o fornecedor dela produzir para comprar, para depois abastecer o estoque dela, para depois ainda produzir para o cliente? Esses prazos vão se acumulando. Redução no prazo de produção. Redução no prazo de produção só acontece quando há um bom planejamento da produção. A gente tem na empresa, na maioria das empresas, um departamento que é o PCP, que é de Planejamento de Controle de Produção, onde eles fazem toda a verificação de quando os pedidos têm que entrar em máquina, para que esses pedidos eles possam serem conjugados e eles possam ter o menor tempo de produção possível, para um melhor aproveitamento das máquinas.
Se a empresa trabalha, por exemplo, com impressão, hoje eu vou só imprimir itens coloridos, amanhã eu só vou imprimir preto e branco. Porque se eu tiver que parar a máquina para trocar o cartucho, para fazer o abastecimento da máquina, a máquina esquentar e voltar a produzir, olha o tempo que eu perdi. Então a empresa tem que fazer lotes de produção para poder otimizar o processo produtivo dela e não ter parada de máquina. Tá? Isso é feito então, na maior parte das empresas. O processo de produção tem que ser planejado. Não é feito uma produção sem planejamento aleatória, porque isso aumenta também o prazo de produção. Qualidade do processo. A gente tem que pensar que a qualidade do processo é muito importante. Então, a empresa tem que ter uma equipe de qualidade, de controle de qualidade, para poder verificar como que está o processo de produção. Não deixar passar nenhum produto que esteja com defeito, nenhum produto que esteja fora do padrão de qualidade, porque se esse produto vai para o mercado, o cliente fica insatisfeito, tem um retorno desse produto, olha o prejuízo que isso causa para a empresa. Então, o departamento de qualidade vai verificar. A matéria-prima que entrou é certificada? É uma matéria-prima de qualidade? O processo que está sendo feito é um processo que vai garantir que o produto vai chegar ao cliente da forma como deveria chegar? No melhor padrão possível. Então, a empresa tem que ter um departamento de qualidade só para fazer isso. Isso também diminui o estresse lá na frente para o cliente se ele comprar um produto ruim. Nível de atendimento ao cliente, pós-venda. O pós-venda tem que trabalhar muito coerente, muito conciso junto com a equipe de vendas. Toda vez que a equipe de vendas fazer um pedido, depois que esse pedido chegar no cliente, a equipe de pós-venda tem que fazer o trabalho dela. Verificar se o cliente está satisfeito, se o cliente gostou do produto, se o cliente compraria de novo, se o cliente indicaria. Porque isso é uma forma da empresa identificar onde ela pode melhorar. Talvez o cliente informando que houve um atraso ou que o produto não ficou legal, a empresa possa ter condição de melhorar o seu processo produtivo. Porque senão a empresa nunca vai saber aonde ela está errando e onde ela pode melhorar, tá? Próximo slide. Logística de vendas. Então é o capítulo 13 agora. A gente falou até agora sobre o processo de produção. P-time, D-time, processo de produção. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre logística de vendas, que tá juntinho aí, casado com o processo de produção. Então, o planejamento do pedido de vendas refere-se ao ciclo do pedido do cliente. Então, desde que o cliente colocou lá o pedido, ele vai gerar um ciclo dentro da empresa. Exceto os produtos que é de prateleira, como a gente já falou, a produção acontece e depois a venda vai acontecer depois da produção. Quando um pedido é sob encomenda ou é um pedido que é feito específico para o cliente, o processo ele segue uma cadeia dentro da empresa. O cliente vai colocar o pedido e depois esse pedido vai circular dentro dos departamentos da empresa. Então, eu vou passar uma frase para vocês aqui que fala muito sobre como acontece esse processo de vendas dentro das empresas. O pessoal de vendas vende o produto que não tem e o pessoal da produção produz o produto que a gente não precisa. O que quer dizer essa frase? Essa frase quer dizer que a previsão de vendas aconteceu de forma errada dentro da empresa. Se a empresa conseguir verificar o quanto ela vendeu dos produtos nos últimos meses, ela consegue saber o quanto que ela tem que ter de produto em estoque. Para não chegar lá e a equipe de vendas, por exemplo, implantar um pedido e não ter estoque do produto, ou não ter estoque de matéria-prima, ou então ser verificado que o prazo de produção é muito maior do que aquilo que foi passado para o cliente. Então, a equipe de vendas e a equipe de produção tem que trabalhar muito alinhada. Se o prazo do processo produtivo é 10 dias, a equipe de vendas nunca vai poder falar para o cliente que o pedido vai estar pronto em 2 dias. Porque senão a equipe de vendas vai vender, sim, é bom para ela, porque ela vai ter o retorno financeiro que para ela é bom, ela vai ter o retorno financeiro, mas em contrapartida ela sobrecarrega o processo produtivo da empresa, porque a empresa não vai conseguir atender aquele pedido porque já está fora do prazo do processo de produção. Então, a equipe de vendas e a equipe de produção tem que trabalhar muito alinhada. A equipe de vendas só pode vender aquilo que ou está em estoque pronto, ou então passar para o cliente. O senhor quer esse pedido? Nós não temos ele em estoque. A produção demora 10 dias. Tudo bem para o senhor aceitar esse prazo, que é o detalhe lá que eu falei para vocês? Se o cliente estiver de acordo, aí sim a equipe de vendas permanece com esse pedido em andamento, vai implantar o pedido, o cliente vai aceitar, aguardar o prazo e todo o processo vai ocorrer naturalmente, tá? Então, para isso é necessário que haja planejamento de controle de produção. Quem faz? O PCP, junto com o departamento de vendas. Os dois alinhados, a empresa consegue ter um processo produtivo sem causar uma sobrecarga produtiva. Próximo slide.
Ciclo do pedido de vendas. Então, sob a ótica do cliente, se vocês, como clientes, vão poder me confirmar isso, só existe um prazo: o tempo decorrido do momento da implantação do pedido até a entrega do produto. Só que esse prazo ele vai muito além. A gente falou lá do P-Time, lembra? Então o cliente tem que entender, ele tem que conhecer do processo produtivo. Quem vai passar isso para ele, talvez é a equipe de vendas. A equipe de vendas tem que informar o cliente qual é o prazo produtivo dela, como funciona a produção dela, justamente para que o cliente possa entender. Talvez quando a gente compre um produto, quando a gente compra no site, ou quando a gente compra o produto pronto, a gente não tem noção de tudo que ele passou, todo o processo que aconteceu com ele até a chegada da prateleira. Mas a gente precisa saber, porque é através desse tempo de produção, esse tempo do ciclo do pedido, que a gente vai conseguir cobrar, talvez, por exemplo, quando acontecer um atraso. Se eu não sei quanto é o tempo de produção, quanto é o tempo de logística, eu não sei quem cobrar, eu não sei quem é o responsável pelo meu pedido ainda. Se ele está em atraso, se ele não está. Então, o tempo interno da empresa é o ciclo do pedido de vendas. É o tempo que o produto fica lá dentro, sendo transformado de matéria-prima em produto acabado. Então, o ciclo do pedido do cliente acontece quando o cliente entra em contato com a empresa para fazer a implementação desse pedido. Então, é o primeiro passo, é o primeiro item do nosso ciclo do pedido de venda, quando o cliente coloca o pedido. O vendedor implanta o pedido para a empresa, esse pedido vai lá para a área da produção, vai lá para a área da fábrica. Esse pedido é processado, vai para a área fabril e aí sim começa a contar o prazo do processo produtivo, porque aí sim vai ser verificado se a matéria-prima já está em estoque ou se tem que ser feita a compra da matéria-prima e tem que aguardar o prazo de chegada dessa matéria-prima. Se tiver que aguardar, o pedido fica lá em stand-by, fica esperando se essa matéria-prima chegar. Quando a matéria-prima chega, aí sim vai para a máquina. Se a matéria-prima já está na empresa, essa matéria-prima vai ser requisitada, vai ser enviada lá para a planta fabril, dentro daquele planejamento de produção que eu falei para vocês. Às vezes o pedido não vai entrar imediatamente em máquina, ele vai entrar junto com outros pedidos do mesmo produto, ou da mesma cor, ou da mesma categoria. A empresa faz aquele planejamento que eu falei para vocês. E aí sim, esse pedido vai para a produção. Depois que ele é produzido, ele vai para a área da expedição, onde ele vai ser armazenado até aguardar a melhor data de transporte. Depois ele vai para a equipe da logística, para a logística poder verificar qual é o melhor modal de transporte que a gente já viu e enviar aí sim o pedido para o cliente. E o cliente, que é a última etapa, é feita a entrega do pedido. Depois da entrega do pedido, a gente poderia até colocar aqui ainda um sexto item do ciclo de pedido de vendas, que é o pós-venda. Aqui a gente às vezes não considera o pós-venda como sendo um ciclo do pedido, mas sim, ele faz parte. O pós-venda, como a gente já falou, é muito importante para mensurar a qualidade do serviço que está sendo prestado e para gerar talvez uma confiabilidade do cliente em fazer uma nova compra. É bom quando você recebe da empresa aquela preocupação em saber se o pedido foi bem atendido, se ficou legal, se o cliente gostou, se tudo foi atendido conforme esperado. Tudo bem? E é isso. Finalizamos a nossa aula de hoje. Deixa eu só ver. Finalizamos a nossa aula de hoje. Façam para nota a atividade que eu propus para vocês. São 3 questões. Verifiquem a aula que a gente teve. Procurem nos slides. Tem no material de apostila de vocês. Não faça essa atividade de qualquer jeito. Tá valendo nota, lembra? Então, façam a atividade. A semana que vem eu corrijo para contar nota e presença referente a essa aula. Tudo bem? Fiquem com Deus. Até a próxima aula.